Os 4 raios de atributo. O propósito da quarta divindade. Harmonia, beleza e arte. Cor. E, no entanto, não se vê cor alguma. O som e o uno, inaudível, se encontram num ponto infinito de paz. O tempo e o uno atemporal negam os pensamentos dos homens. Porém, o tempo não existe. Aqui de novo, né? O mestre já convida a gente para aprofundar bastante o pensamento e para a gente lembrar que ensinamento esotérico a gente reflete com a mente abstrata, né? Se a gente tentar com a mente concreta, não faz muito sentido, né? Então tem cor, mas não se vê cor alguma. Tem o som, mas o uno é inaudível. Aí tem o tempo, mas o tempo não existe. Então é muito interessante como, a partir desses... O quarto raio é muito isso, né? Ele expressa os pares de opostos, mas ao mesmo tempo ele é o ponto de síntese, quando ele está num ponto de evolução mais elevado. Então a gente percebe que o quarto raio, embora ele esteja na linha que a gente chama de linha do coração, que é a linha 2, 4 e 6, ele traz bastante energia emocional, porque ele lida com os pares de opostos, mas a gente viu que o tibetano coloca que o quarto raio é um dos raios possíveis para a mente. Então, o quarto raio tem essa característica de ser e trabalhar com os aspectos emocionais, mas também, por ser um ponto de síntese, ele também está muito ligado à mente. E ele é uma coisa e a outra, né? Num ponto menos elevado do caminho, os pares de opostos se opõem. Porém, num ponto mais adiantado do caminho, há um ponto de síntese complementar entre os pares de opostos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente já tem a oportunidade de se aprofundar nessa ideia. Aí ele continua. Ali se encontra a forma. E ainda o sentido psíquico revela o que a forma é incapaz de ocultar. A síntese interna, o oniabarcante prisma, esse ponto de unidade que, devidamente alcançado, revela outro ponto, onde os 3 são um, e não existem apenas os 2. Então, o quarto raio ele é chamado, em algumas escolas, também como aperfeiçoador da forma. Então, ele está muito ligado às formas, num sentido, de novo, né? Inicial, mais rudimentar, ele está ligado às formas externas, físicas, ao senso estético, de beleza. E, num sentido um pouco mais profundo, um indivíduo que tenha um quarto raio esteja um pouco mais adiantado no caminho do desenvolvimento, ele vai trabalhar como um aperfeiçoador das formas pensamento. Então, em vez de serem as formas apenas físicas, também são as formas emocionais e, principalmente, na construção de formas mentais. E em conexão, claro, conforme for se desenvolvendo, com as ideias que transcendem a forma. Então, aqui ele coloca, né? Se encontra a forma, porque ele é um aperfeiçoador da forma. E ainda o sentido psíquico, que revela o que a forma é incapaz de ocultar. Essa síntese interna, né? O oniabarcante prisma. O quarto raio é o que está no meio, né? Dos 3 para cá e dos 3 para cá. Ele é um ponto de síntese entre as duas polaridades. Ele é um ponto de unidade, que ele diz aqui, né, que revela outro ponto, onde os 3 são um
e não existem apenas os dois, né? A forma e o espírito, ou a vida e a matéria. Aí ele diz, né? Forma e alma se fusionam. A visão interna vigia a fusão. Conhece a divina relação e vê os dois como um. Então aqui, né, a gente pode pensar que a alma, ela também é um mediador entre a personalidade e a mônada. A gente também pode entender que o quarto raio, ou quarto reino, perdão, que é o reino humano, é quem deve fazer a síntese com os reinos superiores ou espirituais e os reinos materiais. Então, o nosso papel também como representantes do quarto reino é também semelhante ao do quarto raio. Por isso que é dito, né, que o raio que caracteriza a humanidade é o quarto, porque a humanidade é o quarto reino. Então, o 4 ele tem essa capacidade de unificação, de conexão. Aí ele diz aqui, né? Mas a partir desse ponto de realização elevada, fulgura uma visão superior ante o olho aberto interno. Os três são um, não só os dois. Segue o seu caminho, ó peregrino no caminho. Aí eu vou continuar, tá bom? Ao ler essas palavras, o estudante deve ter em mente que a antecâmara ficou para trás e que o homem se encontra quando é permitido que o quarto raio faça o seu trabalho e ele possa atuar, portanto, no quarto plano, ou búdico, dentro do templo do Senhor. Ele encontrou certa medida de luz, mas nessa luz ele vê a luz. Então, o que é isso, né? Ele encontrou alguma luz, então já está no seu processo de iluminação. E dentro dessa luz, ele vê uma luz que é ainda mais avançada. Então, ele vê nessa luz um caminho que ele tem ainda adiante, né? E ele visualiza uma revelação e brilho maiores. E aí isso se converte no objeto da sua busca. Ele dominou a maneira de usar a dualidade, que é típica do reino humano, é típica do nosso planeta e é típica do quarto raio, e aprendeu a unificar a alma e o corpo em um só instrumento para o espírito. Então, é um processo como que a gente está buscando, né? De integração da personalidade. Agora, seu caminho continua para alcançar a grande síntese. Aqui, possivelmente, né, ele está falando de plano búdico, ele está falando de unificação entre personalidade e alma, de influência do espírito. Aqui, possivelmente, ele está falando de um iniciado de terceiro grau, né, que já unificou personalidade e alma, né, a partir da mente. Então, consegue acessar o plano intuicional, que é o quarto plano, que é o plano búdico. Aí ele diz, o senhor do quarto raio tem muitos nomes que merecem uma cuidadosa consideração e estudo. Em menos de 100 anos, esse senhor de poder harmonizador terá mais influência. A partir de 2025, a gente sabe que vai ser a entrada com maior potência do quarto raio. Então, a gente sabe que, por enquanto, o quarto raio está mais ou menos inativo. A gente não pode dizer que ele está inativo totalmente, porque a humanidade representa o quarto raio. Então, enquanto estamos aqui encarnados, que, né, tem 7 bilhões de almas encarnadas, o quarto raio está presente. Mas ele não está tão presente em termos de direcionamento da atividade humana. E ele está previsto para entrar a partir de 2025. Então, por isso que ele diz aqui, em menos de 100 anos, né, esse livro foi escrito na década de 40 do século passado. Terá mais influência e irá compensar, em parte, o rompimento de Saturno, produzidas no primeiro decanato de Aquário. Então, a gente está também entrando, né, nessa era aquariana. Então, a própria manifestação do quarto raio, ela está orquestrada para fazer parte desse processo
que daqui mais ou menos 100 anos vai ser a manifestação, a entrada real na Era de Aquário. A gente sabe que ocorre mais ou menos um período de 500 anos de transição entre uma era e a outra. Então, a gente já vem, desde o Renascimento, começando a receber as energias aquarianas. Isso, obviamente, que a cada ano, a cada século que passa, vai se intensificando. Então, hoje, a gente ainda tem bastante estrutura pisciana, a gente ainda tem sexto raio, mas o sétimo raio está entrando cada vez com maior intensidade e potência. E essa construção, o fato do quarto raio estar em manifestação já a partir de 2025, mais ou menos 100 anos antes da entrada oficial da Era de Aquário, também já vem como um direcionamento, um facilitador para essas energias vindouras aquarianas. O quarto raio tem bastante aspecto de relação com o sétimo. Ambos têm a ver com beleza, ambos têm a ver com construção de formas, como eu dizia antes, né? Tanto no aspecto estético, físico, quanto principalmente no aspecto de construção de formas, de aprimoramento de formas. Entretanto, um estudo de seus nomes produzirá uma simplificação de seus esforços. Olha que importante, né? E se erguerá um conjunto de pensamentos construtivos que facilitarão seu trabalho quando esteja novamente em manifestação ativa. Então, é muito importante, se a gente for pensar, né, que a gente está estudando esse livro agora, a gente está entrando em contato com esses nomes sagrados e a gente está tendo a oportunidade de, em alguma medida, contribuir com essa manifestação do Chohan, ou do Senhor do Quarto Raio, que se inicia daqui, meros 3 anos, né? Que no tempo da vida isso não é nada, praticamente. Então é uma oportunidade muito bacana que a gente tem viva de estar participando desse processo de grande alcance planetário, né? De grande transformação planetária. No entanto, no que diz respeito à família humana, sempre exerce certo poder, porque há, como eu dizia, né, uma aliança numérica entre o quarto raio e a quarta hierarquia criadora, ou as mônadas humanas, e o quarto reino da natureza, que é o reino humano. Por isso, seu poder está sempre ativo. Então, aquilo que eu dizia, ele não está ativo, porém ele está. Porque, enquanto estamos aqui humanos, o quarto raio está presente, né? Claro que numa medida, numa potência, numa qualidade inferior àquela que vai ser trazida pelo Senhor do quarto raio. Então, o que a gente pode pensar? Um dos nomes do quarto raio é harmonia através do conflito. Então, a gente pode pensar que a gente vive num momento de tanto conflito humano, porque também a gente está vivenciando como humanos o quarto raio. Então, a tendência dessa potência do quarto raio no seu aspecto mais espiritual, mais elevado, pode produzir 2 efeitos. Então, num primeiro momento, isso vai ressoar e criar um impacto na humanidade, como a gente sabe que já vem acontecendo, mas talvez imprima com um pouco mais de potência a partir de 2025. Então, se a gente for pensar, talvez a gente possa vivenciar períodos de maior conflito ainda do que estamos vivendo a partir de 2025, porque vai haver uma potência maior desse raio, que é o raio da harmonia através do conflito, mas, ao mesmo tempo, né, que num primeiro momento isso possa trazer um desconforto, a tendência é que, com a potência espiritual do quarto raio, a gente consiga atingir de forma mais rápida a harmonia, né? Que a gente consiga sair dessa polaridade, dessa dualidade ilusória e separatista, que é o quarto raio enquanto expressão material e não espiritual. Tudo bem até aqui, pessoal? Como é que tá para vocês? Paulinho, esse é o verdadeiro olhar além das aparências, né? Porque esse momento de conflito pode levar a interpretações super rasas também, né? Super.
A gente sabe, né, que a gente está vivendo momentos de transição importantes, né? Em 2025 todo ano 25 de cada século tem o concílio da hierarquia, onde são tomadas decisões para os próximos 100 anos. Então, isso também é um momento importante, né? Que a gente vivencia. Então, toda essa preparação para a Era de Aquário, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente recebe todo esse impacto, né? Tem esse iminente aparecimento do Cristo. Como é que vai ser isso? Em que níveis será que ele já está se manifestando? Será que vai haver uma manifestação física agora ou não? Ou será que só a energia, a potência de amor, sabedoria, né? Que a gente fica muito focado, às vezes, na figura de um ser, mas no fim das contas é muito mais do que isso, né? É a energia dele se exteriorizando no plano material, muito mais do que uma figura física, é a potência que ele expressa, que ele carrega, né? Então, em que medida que isso já está acontecendo nos outros planos e como isso está reverberando aqui na nossa vida material, que é mental, emocional e física. Então, tem muitas coisas acontecendo e essa entrada do quarto raio tem um papel muito relevante, por conta dele ser justamente o raio que é conectado à humanidade, né? Nesse momento que a gente vive de tanta polarização. Há, então, alguns nomes que são importantes para a gente refletir sobre, né? Sem pressa, mas para a gente ficar com isso em mente, né? O observador no caminho. Então, por que será que é o observador, né? A gente sabe que observar tem muito a ver com desapegar. A gente sabe que o papel do observador é o papel desidentificado. A gente sabe que o observador é aquele que é capaz de sintetizar, que enxerga, como a Beth falou, além das aparências. O que é a aparência? É a dualidade, né? Então, o quarto raio é esse que enxerga além do dual, como a gente viu anteriormente, né, no texto do tibetano. Se vocês tiverem contribuições, por favor, tá? É importante aqui essa reflexão. Ele diz, né, que o tibetano diz no texto que quanto mais a gente refletir sobre esses nomes, sobre o que eles... Não é sobre o nome, né? Mas qual que é a energia que está por trás desses nomes, é um trabalho que a gente tem de contribuir com a expressão dessa energia espiritual do quarto raio. Então, ele diz o vínculo entre os três e o três. Então, como eu dizia, né? É o raio que conecta os outros 3 raios de atributo com os 3, ou o 3, que é a trindade, né? Então, ele é essa conexão mesmo. Por isso que ele é o divino intermediário, porque ele é exatamente o que está no meio, né? Do divino e do material, ou daquilo que é mais esotérico com aquilo que é exotérico. A mão de Deus. Por que será que é a mão de Deus e não o amor, ou não a mente, ou não a vontade, né? O que será que significa essa mão de Deus aqui para a gente, né? Tem a ver com a mão constrói, a mão cria, né? A gente pode pensar sobre isso, né? Por que será que ele quer dizer que é a mão de Deus? Pode ficar para nossa reflexão. O uno oculto. Então, também o quarto raio sintetiza, né? E ele, ao mesmo tempo, ele revela essa unidade que está oculta no que a gente vê materialmente, como polar, né? Então, interessante. A semente que é a própria flor. A montanha onde morre a forma. Então, o que pode ser? Olha que simbólico, né? A montanha é a visão interna, né? A gente pode pensar que a montanha são os 2 olhos e o ágina. A gente pode pensar que a montanha é sair da polaridade e ir em direção à unidade. Então, é onde morre a forma, onde a forma não se faz mais necessária. É a luz dentro da luz. O corretor da forma. O que indica a bifurcação do caminho. O mestre. O morador do lugar sagrado,
o inferior dos 3 e o superior dos 4. Se a gente for pensar, né, o quarto chakra é o chakra do coração. Então, também em nós tem essa analogia, né? De distribuição, tem essa analogia de unificação, de amor. É o chakra que os discípulos trabalham. Então, o quarto raio tem uma influência muito bacana. A trombeta do Senhor, né? A trombeta é aquele que chama, né? Que traz aí o lembrete, o chamado. Muito interessante. Algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida? Paulinho, como é adequado esse estudo para o momento que a gente está agora, né? Lendo essas expressões para qualificar, né, ou descrever o quarto raio, a energia do quarto, a qualidade do quarto raio. A gente está nesse momento de conflitos e próximo ao ano 25, né? Próximo não, mas na transição de eras aí na era de Aquário. E aí a gente vê que tem essa força que cada vez mais vai entrar em potência de conflito, mas na busca da harmonia, e aí vem muito forte essa questão da gente olhar por trás das aparências, como comentou a Betinha, né? Porque pode ser que a potência crística já esteja presente até dentro dessa situação de conflito para que haja a harmonia depois, né? E como você disse, eu realmente não tinha pensado antes, não precisa ser uma figura. Pode ser, por exemplo, um grupo que esteja expressando o Cristo, pensando que a gente está indo para uma era de Aquário, que tem esse valor grupal. Então, a gente ficar bem atento nesses momentos de conflito que a gente tende a ficar frustrado, né? A gente quer que tudo fique bem e a humanidade pare de sofrer. Mas a gente precisa desse processo e quando a gente enxerga com esse olhar do quarto raio, até um conforto para a gente saber que e na vida também, né, pessoal nosso, uma crise, ela leva realmente a uma expansão que torna tudo melhor, né, sempre para o melhor. Então, é muito interessante o quanto é atual a gente estudar isso para o momento que a gente está vivendo como humanidade. Muito bem observado, tá? E se a gente for pensar no quarto raio com essa qualidade de harmonização dos opostos, porque no fim das contas é isso, né? O conflito existe porque a gente vive na polaridade. Então, a gente enxergar a energia de quarto raio como esse harmonizador de opostos tem relação com tudo, né? A gente pode pensar no diagrama do ovo do Assagioli, que mesmo na nossa vida pessoal, né, você atinge uma conexão, um insight, um ahá, isso vai automaticamente como um pêndulo, né, para o outro oposto. Então, vai revelar algum aspecto que precisa ser trabalhado e vai trazer um novo conflito. Mas é um conflito com qual finalidade? De integração, de harmonização, de unificação. Então, o fato dos conflitos estarem tão à tona significa também que, em alguma medida, a luz foi alcançada e oportunizou que o conflito viesse à tona. Então, é muito do jeito que a gente olha para as coisas, né? E tentar desenvolver esse olhar do que está por trás das aparências, porque se a gente enxergar o quarto raio como esse harmonizador de conflitos, a gente consegue perceber que está ali, né? E que faz parte do processo, né, de desenvolvimento. Você falou do pêndulo, lembrei inclusive dos princípios herméticos, né? Da correspondência, do ritmo, e o quanto tudo está conectado, né? O quanto a gente vai estudando e se conectando realmente com esses princípios filosóficos, isso torna a nossa visão muito mais ampla para os acontecimentos, né? Senão a gente realmente se perde nas questões mundanas mesmo. Bom,
Tibetano já dá uma pista aqui, ó. Os aforismos relacionados com o quarto raio não são de fácil compreensão. Se não são para ele, que dirá para nós? Mas vamos lá. Exigem um exercício da intuição e são transmitidos por 6 curtos e extremamente breves comandos, pronunciados de forma curiosa, ao finalizar o período criador, e na época em que a quarta hierarquia criadora veio à encarnação. Então, olha só, né? Eu estava dando risada, mas é muito profundo. Então, óbvio, né? O quarto raio está relacionado com o quarto reino nosso, que é humano, mas ele também está relacionado com o quarto plano, que é o plano búdico, intuicional. Então, o quarto raio é o raio verdadeiramente da intuição. Então, para a gente entender o que significam os seus aforismos, naturalmente a gente tem que estar relacionado com o Budi, né? Com o plano búdico. E aí, olha quão antigos são esses aforismos, porque ele diz, né? Eles foram pronunciados ao finalizar o período criador e na época em que a quarta hierarquia criadora, a hierarquia humana, veio à encarnação. Então, a gente está falando aqui de aforismos que remontam à primeira raça raiz dessa nossa cadeia planetária. Então, assim, seria até um pouco de pretensão nossa a gente achar que a gente compreende isso aqui. Mas é um ótimo exercício, como a gente falava no encontro passado, de expor a nossa mente à luz, né? De expor a nossa mente à luz da alma e invocar a nossa intuição, o nosso corpo búdico a iluminar a nossa mente. Então, como ele diz aqui, né? Pronuncie a palavra em voz baixa, fale suavemente. A qualidade desse primeiro aforismo é o poder de penetrar nas profundezas da matéria. Se a gente for pensar, né, nem vou ter a pretensão, né, gente, de esclarecer muito o que esses aforismos dizem, mas talvez a gente possa pensar que o primeiro tem a ver com o primeiro raio, né, que é a própria expressão inicial, o propósito. Então, toda a força para trazer o poder de penetrar nas profundezas da matéria. Então, como ele falou, né, é o processo da mônada vindo à manifestação. Então, a gente está falando de algo que se relaciona com tudo que existe, que é o processo de desenvolvimento da consciência monádica no plano material. 2. Defenda o desejo. Dê ao buscador o que ele necessita. Qualidade, os aspectos duais do desejo. 3. Faz descer o fio. Abre o caminho. Liga o homem a Deus. Levanta-te. O poder de revelar o caminho. 4. Todas as flores lhe pertencem. Firma as raízes no lodo, as flores no sol. Comprove que o sol, o lodo, as raízes e as flores são um. Qualidade, o poder de expressar a divindade. Crescimento. 5. Gira, retorna, volta a girar. Circula ciclicamente ao redor dos ciclos do círculo dos céus. Comprove que tudo é um. Qualidade, a harmonia das esferas. Encobre o som, emite a cor, produz as notas e observe que passam aos semitons, que por sua vez produzem os sons. Assim, todos são vistos como um. Qualidade, a síntese da verdadeira beleza.
Essa instrução sobre os raios tem um significado mais profundo do que se pode captar. Um cuidadoso e sistemático estudo e a abstenção sensata de chegar a rápidas conclusões será a forma mais inteligente de lidar com essa instrução. É impossível tratar na primeira etapa das suas aplicações psicológicas e definitivamente humanas. Tento dar um esboço geral, transmitir ideias, introduzir certos conceitos básicos na consciência do leitor e tentar levar esse assunto tão abstruso e difícil de tal forma que possa iniciar um novo ritmo de pensamentos e captar e assimilar uma nova compreensão. Tudo isso representa, na atualidade, um processo cósmico prototípico que oportunamente conduzirá à compreensão do papel que pode desempenhar um indivíduo no maravilhoso todo cósmico. Começaremos com o universal e com o particular, que é sempre verdadeiro método ocultista. Eu vou ler só mais esse parágrafo, que é grande, aí a gente termina. Vou marcar aqui. No entanto, tudo que afirmo sobre uma vida de raio pode igualmente ser afirmado a respeito de uma vida humana. Mas deve-se ter em conta que o tipo de raio puro ainda não existe, porque não existe ainda nenhuma forma perfeita, mecanismo ou expressão da qualidade de raio, nem essa aparência absolutamente purificada na família humana, exceto em casos raros, tais como o Buda ou o Cristo, em outro campo de expressão, um Alexandre ou um Júlio César. Leonardo da Vinci foi uma expressão análoga. Os raios concernem energia e consciência e determinam a expressão. Mas quando a matéria utilizada e o veículo a que foi dada a forma tem ainda a evolução imperfeita, existe então a limitação e fica excluída automaticamente grande parte da energia. O efeito da força do raio, agindo por intermédio de formas imperfeitas, logicamente será deformado, restrito e mal aplicado. Deixe-me ilustrar. Eu disse que a energia do primeiro raio atua como um destruidor de formas. Devem lembrar que o destruidor puro é totalmente desconhecido, felizmente para a raça. É uma condição benéfica que o ego do primeiro raio esteja, todavia, tão deficiente e limitado pela forma e a qualidade dessa, que não é capaz de fazer um uso adequado ou inteligente da sua força destrutiva. Bem como sabem, as personalidades do primeiro raio são geralmente destruidoras, mas a energia gerada não é suficiente para causar muito dano. Mais uma vez, o amor puro não pode ser expresso hoje, porque a forma natural impede que ele flua. A consideração de ambos os exemplos ajudará o leitor a avaliar a situação. Mas se aproxima um momento em que se expressará mais plenamente o propósito. O tipo e a qualidade do raio surgirá, e, em consequência, uma aparência mais verdadeira. Então, é aquilo que a gente já vem comentando, né, há algum tempo, que a gente está num processo de desenvolvimento. Então, dentro dos tipos humanos, ainda não é possível reconhecer. Até por isso a gente tem um pouco de dificuldade, né? Embora o ensinamento traga os tipos de raios, a gente não tem tantos exemplos para reconhecer como esses raios se expressam de uma maneira realmente elevada e, se a gente puder dizer assim, espiritual aqui no plano material. Então, como o mestre disse, né, o raio vem, mas ele não encontra ainda uma ressonância nos planos materiais mais densos que podem expressar com mais fidedignidade, existe essa palavra? As suas qualidades.
Então, como ele falou, raros exemplos como Buda, como Cristo, como Leonardo da Vinci, que é uma expressão de quarto raio, mas o que a gente vê ainda são exemplos que, embora um pouco mais adiantados que a gente, ainda assim não refletem essas qualidades. E aí o que ele fala, né? Por exemplo, ele cita o primeiro raio, que ele fala que os tipos, ocultamente, é um raio de destruição da forma. Mas para a gente, felizmente, não tem esse tipo ainda. Porque senão, dentro do nosso estado de evolução, do nosso estágio, perdão, de evolução, esse tipo, com a potência do primeiro raio, traria mais dano do que ganho. Então, do mesmo jeito que a gente, por ser um sistema de segundo raio, então foi possível que a gente tivesse representantes mais evoluídos desse raio, como, por exemplo, o Buda, que representa o aspecto sabedoria do amor, né? E o Cristo, que representa o aspecto amor da sabedoria. Então, a gente vai ter aí, a nossa missão é tentar expressar um pouquinho mais do que é possível, do que antes a gente expressava, do nosso raio de alma, através do nosso raio de personalidade também. Como é que vocês estão? Como é que isso está reverberando? O que está presente? Queria saber um pouquinho de vocês agora. Ninguém? Essa parte do estudo dos raios está deixando a gente sem palavras no final dos estudos toda vez. É muita coisa para processar, né? É muito profundo. O tibetano mesmo falou, não caiam na armadilha de achar que vocês vão entender tudo na primeira vez. Né? Então é bom a gente nem ter essa pretensão, né? De achar que o nosso copo tá cheio aí, que a gente está entendendo, que aí a gente não vai conseguir aprofundar mesmo. Mas é importante a gente ter isso em mente, né? Em alguma medida a gente consegue compreender, mas é importante entender que é só uma medida, né? Não ter a pretensão de achar que a gente tem uma compreensão clara ou profunda acerca do que representam os raios, né? E o quarto raio é um raio muito enigmático, porque ele é o nosso raio de humanidade, é o raio mais intuicional, é o raio dos pares de opostos, mas ao mesmo tempo é aquele que faz a síntese. Então, todos nós que estamos, em alguma medida, buscando um olhar por trás das aparências, estamos lidando com o quarto raio, né? Sempre que a gente tenta trazer a atenção para o ágina, a gente está também se relacionando com o quarto raio. Não é tão comum ter almas de quarto raio ainda, por conta dele não estar ativo, mas é muito comum que tenhamos quarto raio em alguns dos nossos corpos, ou na personalidade, ou no corpo mental, ou mesmo no corpo emocional. Então, é um raio que a gente precisa ir se familiarizando cada vez mais para manejá-lo, né? Com um pouco mais de... Paulinho, Oi. eu achei muito interessante você falar isso outro dia e você repetiu hoje, que apesar de ser tão profundo, difícil, é muito importante a gente expor a nossa mente a essa luz para que ela vá se habituando. E mesmo que num primeiro momento a gente tenha uma compreensão muito superficial ou não tenha mesmo uma compreensão, a mente já está exposta a isso. E isso me gravou desde a primeira vez
que você falou e hoje você repetiu. E eu acho que é incrível, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas como é verdadeiro, né? Como é importante isso. É muito, muito bom, muito obrigada. Às vezes, né, Beth, a gente precisa entender que é o que é possível ser feito agora, né? Mas que, então, por um lado, traz uma noção de humildade aí para a gente, mas, por outro lado, traz uma esperança, né? E saber que a gente está construindo, né? E que essa exposição, ela vai fazendo com que a nossa mente também vá se desenvolvendo, né? É sempre importante a gente lembrar que quando a gente encarnou como almas, porque a gente é alma, né? A gente está muito identificado com a nossa personalidade, mas tudo que existe tem origem causal. Por isso que o corpo que reveste a alma chama corpo causal, né? Então, embora a gente, talvez, por mais que a gente esteja identificado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, a gente é alma, né? E então, quando a gente encarnou, a gente como alma pegou ali o átomo permanente da encarnação passada e se relacionou ali com o corpo mental e trouxe uma quantidade de substância mental para ser transformada em luz. A mesma coisa com o emocional, a mesma coisa com o físico. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Que a gente trabalha com uma matéria mental, com uma matéria emocional e com uma matéria física. E o nosso papel nessa encarnação e nas próximas é transformar, né? Essa matéria mental em luz, transformar essa matéria emocional em amor, transformar essa matéria física em atômica, em vontade. Então, é a gente começar mesmo a se ver. Não pode, né? Isso. É a gente começar mesmo a se ver como um manejador, como alguém que está orquestrando, que está elaborando, que está aprimorando uma certa quantidade de matéria. Esse é o nosso Dharma para essa encarnação. Então, o que acontece? Às vezes, essa matéria que compõe o nosso veículo mental, ela não tá respondendo ainda à luz, como ela pode responder. Então, às vezes, o que a gente pode fazer é simplesmente criar a oportunidade do contato. A mesma coisa do nosso emocional. Eu queria amar como amam os grandes, eu ainda não consigo. O que eu posso fazer? Eu posso procurar expor a minha natureza emocional ao amor, confiante que com essa aproximação, com essa exposição, parece que não aconteceu nada, mas nos níveis internos, alguma mudança está se processando, né? É a mesma coisa no nosso corpo físico. Parece que a minha matéria é tão grosseira, não estou respondendo ao chamado da alma. Então, cria um espaço, né? É o que a gente deve fazer, né? Criar esse espaço de conexão da vontade da alma com a vida de personalidade e parece que não tem nada acontecendo, mas alguma coisa, em alguma medida, em algum ponto, está se transformando, porque eu estou usando da minha vontade interna para que isso aconteça. Né? Eu estou invocando para a minha alma, eu estou criando espaço. Vai acontecer em alguma medida. Né? Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente se reconhecer como uma alma que está trabalhando com substância material. A Betinha aqui falou, né? Mas não desistir, por mais que pareça difícil. Permitir que a mente seja exposta a essa luz, exatamente. E assim, não adianta ter pressa, né? É igual a gente sempre fala. Tudo que existe é um processo, como ele falou, né? Essa quarta hierarquia criadora escolheu se expressar. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa experiência humana? A gente, enquanto consciência monádica, a Eva escolheu morder a maçã e escolheu, então, ter uma experiência material. Então, o que é isso? É a gente reconhecer que a gente tem ou teve uma experiência no subnível mais denso físico, mais denso emocional, mais denso do mental,
E a gente, graças a Deus, já está conseguindo trabalhar com níveis mais sutis. Mas quem ainda não está trabalhando com os níveis mais sutis, está experienciando esses níveis mais grosseiros que a gente também, se não está trabalhando agora, é porque já experienciou. Então, gente, é por isso que não pode ter nenhum tipo de julgamento. Porque é uma experiência material que engloba o ódio, o amor, né? O matar e o fazer, o cuidar, o renascer. Tudo isso é experiência da mônada no plano material e nas relações que se envolve. Então, tá tudo certo. Se a gente já está, graças a Deus, um pouquinho não fazendo certas coisas, é porque com certeza a gente já teve essa experiência e agora a nossa alma está buscando por experiências mais sutis, que são mais gostosas, que são mais significativas, que têm relações que é tudo novo também para a gente, né? E é um novo da surpresa, é um novo do gostoso, né? Por isso que o Assagioli dizia sempre para substituir a ansiedade pela surpresa, porque é sempre uma oportunidade nova que a nossa alma está trazendo para a gente aí, quando a gente está nesse processo de desenvolvimento. Então, é isso, né? Então, aqui, escolhemos estar presentes nesse momento tão bonito e tão conflituoso, né? Escolhemos como grupo, vai saber o trabalho que a alma grupal teve para adequar os nossos karmas individuais, para que fosse possível a gente estar junto com o grupo nessa encarnação e poder pelo menos aspirar a realizar um trabalho de cooperação com os grandes, né? A gente não sabe em que medida a gente consegue fazer isso, mas a gente está tentando, como o Hércules, aliviar o peso do Atlas, né? Que é o peso da hierarquia, que é quem, no fim das contas, dá todo o suporte para o desenvolvimento da humanidade. Mais algum comentário? Alguma partilha? Alguma contribuição? Alguma dúvida? Vou parar então. Paulinho. Oi. Pode parar eu. Vou parar. Não, eu não sei.